Aos 28 anos, você já completou 4 anos como contador de um dos maiores cartéis do país. Não é o homem armado, mas o que manipula os números. Antes, era um estudante de finanças em Monterrey, sempre o primeiro da turma, com uma família respeitável. Tudo mudou quando seu tio contraiu uma dívida com gente perigosa. Uma noite, 2 homens apareceram em seu apartamento e ofereceram um acordo: pagar a dívida com habilidades, não com sangue. 4 anos depois, o débito foi quitado várias vezes, mas ninguém mais faz as contas. Você sabe para onde vai cada peso. Conhece quais senadores aceitam propina. Identifica quais bancos fecham os olhos para transações suspeitas. Tem os nomes verdadeiros por trás de 14 empresas de fachada espalhadas por 3 países. No cartel, é a pessoa mais valiosa e, ao mesmo tempo, a mais perigosa que não carrega uma arma. A decisão de fugir surge numa quarta-feira, não por coragem, mas por causa de uma foto. Durante o jantar, seu chefe desliza o celular pela mesa e mostra uma imagem de uma família em Santa Laura, esposa, 3 filhos, um cachorro no quintal. Ele comenta, como quem fala do tempo que um contador tentou mudar de lado. Em seguida, passa para a próxima foto, a mesma casa, mas vazia, apenas móveis e manchas, no chão. Guarda o aparelho e pede a sobremesa. Não houve ameaça explícita, apenas uma história compartilhada. E isso é pior. Ameaças significam que estão de olho. Histórias significam que se sentem seguros. Quando se sentem seguros, não suspeitam de nada. Você percebe que há uma brecha, mas não sabe por quanto tempo ela permanecerá aberta. A primeira regra é clara: não conte a ninguém. Aprendeu isso com fracasso? Do último que tentou escapar, todas as histórias de fuga que ouviu dentro da organização terminam da mesma forma. Alguém falou: uma namorada, um primo até um padre. Não importa, uma única boca é suficiente. Por isso, não diz nada a ninguém. Nem a sua mãe, nem a mulher com quem está há 6 meses e que acredita que você trabalha com comércio internacional. O plano cresce dentro de você como um tumor silencioso. Em algumas noites, o impede de dormir. Em outras, é a única coisa que o faz descansar. A segunda regra é não alterar sua rotina. O cartel monitora comportamentos antes de monitorar movimentos. Um sujeito que de repente começa a frequentar a academia em horários diferentes ou deixa de aparecer nos encontros de sexta-feira levanta mais suspeitas do que alguém que cruza a fronteira. Então você mantém tudo igual. Os mesmos restaurantes, os mesmos horários, as mesmas reclamações sobre o trânsito nas reuniões de segunda. As mesmas piadas com seu acompanhante, um homem chamado Solis, que o leva para todos os lugares e repassa seus passos para pessoas que você nunca conhecerá. Todas as manhãs vocês trocam sorrisos. Ambos estão atuando. A diferença é que você sabe disso e não tem certeza se ele também. Para escapar, precisa de 3 coisas: dinheiro não rastreável, uma rota de saída do país e uma vantagem de tempo suficiente para fazer diferença. O dinheiro é a parte mais simples, porque é você quem o movimenta. Não rouba do cartel, isso é sentença de morte com comprovante. Em vez disso, cria um fantasma, uma empresa fictícia, nos registros, uma prestadora de serviços de limpeza que não existe, mas atende a um galpão real. Você emite notas de $8.000 por mês, um valor pequeno o bastante para se perder no meio das transações. O dinheiro passa por 2 contas e termina em um cartão pré-pago registrado no nome de um homem morto em Puebla. Em 11 meses, acumula $88.000. Não é o suficiente para viver para sempre, mas é o bastante para sumir. A rota de fuga é mais complicada. Aeroportos têm câmeras, e câmeras têm reconhecimento facial. A organização tem gente em todos os terminais importantes do norte. Rodoviárias são vigiadas e as passagens de fronteiras são óbvias demais. Você precisa de um caminho que ninguém monitora porque ninguém o usa. Encontra por acaso, ao analisar uma remessa de carga, que passa por um porto pesqueiro Campeche. Um cais pequeno sem scanners. Os barcos vão para Belize, Guatemala, às vezes Cuba. Os manifestos são carimbados por um chefe de porto, que recebe para não fazer perguntas. Você começa a incluir um item falso em cada remessa,
uma caixa extra de produtos de limpeza. Ninguém abre uma caixa com essa descrição. A sua estará vazia, exceto por você. O tempo de vantagem é a parte impossível. No momento em que desaparecer, sua ausência acionará um cronômetro. Solis será o primeiro a perceber. Ligará, e você não atenderá. Ele irá até seu apartamento, que estará vazio. Então ligará para o tenente, que acionará o chefe. O chefe, por sua vez, ativará a rede. Do instante em que sumir até o momento em que todas as estradas, portos e pistas de pouso da região estiverem em alerta. Você terá 6 horas, talvez 8, se for fim de semana e alguns estiverem dormindo. 6 horas para percorrer os 900 quilômetros entre esse apartamento em Monterrey e o porto pesqueiro em Campeche. Impossível de carro, você precisa já ter partido antes que percebam sua ausência. Para isso, crie um dia fantasma. A cada 3 meses, a organização envia a cidade do México para reuniões com banqueiros. São 2 dias. Hotel, encontros. Solis fica em Monterrey, porque a capital tem sua própria equipe de segurança. Você já fez essa viagem 7 vezes. É rotina, invisível. Na 8ª viagem, embarca no voo para a capital como sempre. Faz o check-in no hotel como sempre. Participar da primeira reunião como sempre. À 9 da noite, porém, sai pela entrada de serviço do hotel, vestido com um uniforme de cozinha que roubou de um depósito 3 viagens atrás e escondeu atrás de um forro no teto da escada. Pegue um táxi até uma rodoviária na zona sul da cidade. Compre uma passagem em dinheiro para Vila Hermosa, com um nome falso. De lá, toma um ônibus local para Campeche. Quando Solis ligar na manhã seguinte para o check-in diário, você já estará a 800 quilômetros de distância, sentado em uma vila de pescadores, observando pelicanos. Não atende o telefone. Joga-o em um bueiro. Sentiu vibrar 3 vezes antes de a água levá-lo embora. Cada vibração parece o último batimento de um coração. O barco parte às 4 da manhã. É um pesqueiro de 12 metros chamado La Esperança. O capitão, um homem de 60 anos chamado Dom Beto, transporta cargas e não faz perguntas. Porque perguntas são ruins para os negócios. Você o pagou $15.000 por meio de um ponto de entrega anônimo 2 semanas antes. Ele não sabe seu nome e você não sabe a rota. Entra no porão e se acomoda entre caixas de camarão de verdade. O cheiro é tão forte que parece ter peso. O motor é ligado e o cais vai ficando para trás. Você vê o México desaparecer na escuridão e não sente alívio. Sente-se como um homem que pulou de um prédio e ainda não atingiu o chão. E em Belicite desembarca em um cais que cheira a diesel e frutas podres. Dom Beto acena com a cabeça uma vez. É um adeus. Você entra em uma cidade desconhecida com $70.000 em um cartão pré-pago. Uma identidade falsa comprada de um falsificador em Guadalajara 4 meses antes e as roupas que está vestindo. Aluga um quarto acima de uma farmácia, paga em dinheiro semanalmente. A dona é uma senhora idosa que assiste a novelas em volume alto e não se importa com quem você é desde que pague em dia. Nas 2 primeiras semanas não sai do quarto. Fica sentada na cama ouvindo. Cada motor lá fora pode ser lis. Cada batida na porta do corredor pode ser o começo do fim. Come arroz e feijão comprados em uma loja do outro lado da rua. Compra um celular pré-pago e não liga para ninguém. Deixa a barba crescer. Você parece se parecer com o homem da foto, que circula agora em todos os pontos de contato no norte do México. Semana 3. Anda até uma lan house e checa as notícias. Nada sobre você. Nem nome, nenhuma foto. Isso significa uma de 2 coisas. Ou eles não tornaram caso público porque estão lidando com isso internamente. Ou já encontraram seu rastro e estão em silêncio, porque estão perto. As 2 opções têm o mesmo gosto, como metal no fundo da garganta. Você se move. Deixa a cidade por um vilarejo no sul. Depois, uma pequena ilha na costa, onde a energia cai 2 vezes por dia e a população é de 400 pessoas. Trabalha em uma loja de mergulho. Em dinheiro, o dono é um canadense que veio para cá 20 anos atrás, fugindo de um divórcio e nunca mais saiu. Ele não pergunta sobre seu passado. Todo mundo nessa ilha está fugindo de alguma coisa. Essa é a regra não dita, não pergunta, não conte.
Apenas exista. Com o tempo, a paranoia não some. Ela só muda de forma. No começo é um grito, depois vira um zumbido. Uma frequência baixa e constante na parte de trás do crânio, que nunca desliga. Se examina cada rosto novo no ferry. Memorizo os barcos no porto para notar quando um novo aparece. Mantenho uma mochila pronta debaixo da cama. Dinheiro, documentos falsos. Uma faca. Você pode desaparecer em 4 minutos. O tempo passa. Você conhece uma mulher, ela é de Belize, dá aula na escola da ilha. É gentil de um jeito que o deixa nervoso porque gentileza parece exposição. Ela pergunta de onde você é. Guatemala, você responde. Pergunta o que fazia lá. Contabilidade, você diz. As 2 mentiras, ela não insiste. Vocês se veem 3 vezes por semana. Você nunca passa a noite. Ela percebe, mas não pergunta por quê. Você quer contar tudo pra ela. A vontade é tão forte que assusta, porque sabe que no momento em que abrir a boca, coloca um alvo nas costas dela. Então, fica calado e deixa que ela pense que você é apenas reservado, um homem quieto de olhos tristes e boas maneiras. Ela não sabe que a distância que sente não é personalidade, é defesa de perímetro. 1 ano depois, você tá na loja de mergulho limpando os cilindros quando um cliente entra. Mexicano, por volta dos 35 anos, relógio caro para um turista. Quer marcar um mergulho. Fala espanhol com sotaque nortenho. Suas mãos não tremem. Mas algo dentro de você guela e fica imóvel, como um animal que ouve um galho quebrar. Ele provavelmente é só um turista. Provavelmente. Você faz o cadastro, sorri, conversa fiado. Ele vai embora. Você vai ao banheiro e vomita. Ele volta no dia seguinte, mergulha. Deixa uma boa gorjeta. Fala sobre a empresa de software que tem em Guadalajara. Parece normal, parece real. Mas você sabe que a organização manda pessoas que parecem normais e reais. Esse é o ponto. Você observa por 3 dias. Ele faz snorkel, come lagosta, flerta com uma bartender. No 4º dia, embarca no ferry da manhã. Você acompanha o barco até ele virar um ponto no horizonte. Sua mão para de tremer só horas depois. Essa é sua vida agora. Dias comuns interrompidos por raios de terror que não deixam marcas visíveis para os outros. Você é livre do jeito que um homem parado num campo minado é livre. Pode se mover em qualquer direção. Só não pode nunca parar de pensar onde pisa. Nunca liga para sua mãe. Essa é a parte que o esvazia por dentro. Ela não sabe onde você está. Não sabe se está vivo. Você imagina ela acendendo velas na igreja. Imagina sua irmã dizendo que você está bem. Ele só precisava de um tempo. Você sabe como ele é. Elas vão esperar a sua ligação. Você nunca vai ligar. Porque no momento em que sua voz tocar um telefone, conectado a alguém do seu passado, o relógio recomeça. E dessa vez não serão 6 horas. Serão 6 minutos. Em algumas noites, você senta no pier e observa a água escurecer. As estrelas aqui são diferentes das de Monterrey, mais numerosas. Como se alguém tivesse derramado um pote de luz no céu. Pensa no homem que foi um dia. Estudante de finanças, mãos limpas, uma mãe orgulhosa. Pensa nas 14 empresas de fachada, nos senadores, nas planilhas, que financiaram uma frota de caminhões blindados, que mataram pessoas que você nunca conheceu. Você não puxou o gatilho. Só equilibrou os livros que compraram os gatilhos. A distância entre você e o sangue é medida em colunas e casas decimais, mas não é distância de verdade. Ninguém escapa do cartel. É o que dizem lá dentro. A primeira coisa que você aprende e a última que esquece. Eles querem que você acredite que escapar é impossível, porque acreditar é mais barato do que vigilância. Mas se você está sentado num pier a 2.000 quilômetros de Monterrey, olhando estrelas e respirando o ar salgado, e ainda está vivo. Então, talvez estejam errados. Ou talvez estejam certos. E isso não seja uma fuga. Talvez seja só a pausa mais longa antes do fim. Você não sabe, nunca vai saber. Esse não saber é o preço do ingresso. Em algum lugar agora, um garoto num curso de finanças está recebendo a visita de 2 homens que precisam mais dos números dele do que do sangue. Ele acha que é temporário. Acha que vai trabalhar 1 ano e sair limpo.